Tudo bom com vocês? Bom, pra quem não me conhece, meu nome é Andriele e hoje eu vim aqui contar pra vocês a história de um crime que aconteceu na Finlândia, no Lago Boron. 4 amigos foram acampar às margens do Lago Boron. Eles eram Maila, de 15 anos, Anja, de 15 anos também, Nils, de 18 anos e Seppo, de 18 anos também. Eram 2 casais. No dia 4 de junho de 1960, eles foram acampar às margens do rio Boron, mas aconteceu o inesperado. O primeiro dia deles no acampamento ocorreu sem nenhuma interferência, mas na manhã do dia 5 de junho de 1960, entre 4 e 6 horas da manhã, Maila, Anja e Seppo foram mortos e Nils estava gravemente ferido. Os 3 jovens foram espancados até a morte, mas Maila, que era namorada de Nils, mesmo depois de morta, foi esfaqueada. O único sobrevivente, como eu já falei, foi Nils Gustafsson. Ele estava fora da tenda e gravemente ferido, e do lado dele estava o corpo da namorada Maila, completamente nua da cintura para baixo. Os corpos só foram encontrados às 11 horas da manhã por um carpinteiro chamado Risto Siren. Nils contou sua versão diversas vezes ao longo do ano. Algumas respostas inconsistentes e contraditórias levaram à realização de uma longa investigação, começando pelo fato de que o assassino não entrou nas barracas para matar os jovens. Ele matou eles pelo lado de fora das barracas. As barracas, inclusive, estavam rasgadas, mas também a polícia cometeu alguns erros na hora de investigar o crime, começando por eles não terem isolado o local imediatamente. Eles deixaram que uma multidão de policiais e pessoas civis circulassem pela cena do crime, e isso acabou fazendo com que eles perdessem algumas provas. A polícia também se esqueceu de registrar todos os detalhes do crime. Muitos objetos das vítimas jamais foram encontrados, mas os sapatos do garoto sobrevivente Nils foram encontrados num lugar perto dali onde estavam as barracas, só que eles estavam escondidos. O primeiro suspeito do assassinato foi Carl Valdemar Gillström. Ele era dono de um quiosque ali perto e ele tinha fama de ser muito agressivo. O assassino levou as carteiras e as chaves das motos das vítimas, mas as motos estavam ali, então é algo bem estranho. Muitas pessoas alegaram que o Carl jogava pedras nas barracas e ele era muito estranho. Uma pessoa alegou que viu ele saindo de perto das barracas das vítimas no dia do crime, mas não contatou a polícia porque tinha muito medo dele. Até que um dia dizem que Carl estava bêbado e acabou confessando o crime, e ele também fez isso várias vezes bêbado e sóbrio, o que é bem estranho, porque ele sabia vários detalhes sobre o crime, mas acabou não sendo preso. E acabou que a polícia nunca foi a fundo nessa investigação sobre o Carl, e a polícia acabou interrogando a esposa dele, perguntando onde que ele estava no dia dos assassinatos. Ela disse que ele estava com ela em casa. 9 anos depois, ele acabou se afogando no Lago Boron e morreu, em 1969. E o que é bem estranho foi que no leito de morte, a esposa dele disse que, na verdade, ele não estava com ela no dia dos assassinatos. Ela disse também que ele ameaçou matar ela se ela contasse para alguém que ele não estava em casa no dia dos assassinatos. Ele é um dos suspeitos até hoje, mas não tem como saber se foi ele ou não. O segundo suspeito era um homem chamado Hans Assmann, que desconfiavam que ele poderia ser um ex-espião da KGB ou KGB, principal organização de serviços secretos da União Soviética. Ele apareceu no radar da polícia no dia seguinte aos crimes e deu entrada no hospital em Helsinki, que fica a 20 quilômetros da onde aconteceu os crimes, com as unhas todas sujas embaixo e as roupas cobertas por manchas vermelhas. As pessoas que estavam no hospital falaram que ele, desde que chegou lá, estava muito agressivo e estava muito estranho, e que ele fingiu inconsciência e várias outras coisas. A polícia acabou interrogando ele, mas não deu em nada, por causa que, segundo a polícia, ele tinha um álibi muito bom e forte. Testemunhas que estavam no local que falaram que viram um homem loiro perto das barracas. Hans também era loiro e tinha cabelo comprido. Quando esse caso foi pra mídia, o Hans
cortou o cabelo dele, por causa que, como já tinha testemunhas dizendo que era um homem loiro de cabelo comprido, ele foi lá e cortou o cabelo dele. Usaram hipnose com o Nils, que foi o único sobrevivente, para saber se ele se lembrava de alguma coisa, para tentar fazer ele se lembrar de alguma coisa sob hipnose. O que ele se lembrava era de um homem loiro com cabelos longos. Em uma foto do funeral de uma das vítimas, tem um homem que ninguém da família e os amigos, ninguém conhecia. E muitas pessoas suspeitam de que ele fosse o assassino. O Nils deu algumas características sobre o homem, sob hipnose, e conseguiram fazer um retrato falado. Após 44 anos, a polícia resolveu reabrir o caso, porque eles falaram que umas tecnologias mais avançadas tinham descoberto novas informações sobre o caso. A nova análise de DNA que foi descoberta nos sapatos que foram encontrados do Nils levaram a um suspeito que eu acho que era um suspeito em potencial. Levou à prisão de Nils Gustafsson, que foi o único sobrevivente do atentado. Em março de 2004, o Nils foi preso e levado a julgamento. E a polícia tentou montar um caso para tentar descobrir por que o Nils teria feito aquilo. E eles chegaram à conclusão de que ele teria brigado com um cepo e perdido a briga e ficado enfurecido, muito brabo. E daí ele acabou matando a namorada e os 2 amigos. Isso explicaria os ferimentos faciais que o Nils tinha quando foi encontrado gravemente ferido, como eu já disse no começo do vídeo. Ele estava com o maxilar quebrado e vários ossos do rosto quebrados também. Os sapatos encontrados do Nils foram encontrados longe da cena do crime. Tinha sangue dos 3 amigos dele, da namorada e dos 2 amigos, mas não tinha sangue dele. Então a polícia acredita que ele tenha armado toda a cena do crime, que ele tenha entrado na barraca, matado a namorada dele e depois matado os 2 amigos, para não ter testemunhas. E depois ter armado toda a cena do crime e feito os outros ferimentos nele mesmo, para não ser um suspeito. Mas a defesa dele alega que isso não pode ter acontecido por causa que ele não teria como fazer os ferimentos nele mesmo, não teria como andar tanto assim para esconder os sapatos. Ele foi condenado à pena perpétua, mas ele cumpriu somente 1 ano da pena. Os advogados dele fizeram um apelo e ele foi inocentado de todas as acusações. Então, com o Nils livre de todas as acusações e os outros suspeitos mortos, esse crime virou meio que uma lenda na Finlândia. Tem sido contado há várias gerações e provavelmente nas próximas gerações esse crime também vai ser contado. Por causa que é um crime muito intrigante, né? Eu me interessei demais quando eu fui pesquisar sobre ele. E por isso que eu achei legal compartilhar com vocês. E também porque eu nunca tinha ouvido falar. Daí quando eu comecei a pesquisar eu achei bem interessante. Espero que tenham gostado do vídeo. Deixa o joinha pra nós. Compartilha com os amigos. Se inscreve no canal. Beijos e até o próximo vídeo.